Carolina Crespo, após o duelo entre São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Crespo, boa noite. Boa Isabela noite. Janela do Lance. Eu queria que você falasse sobre dois assuntos. Primeiro, fizesse uma análise no geral da partida, o que faltou para o São Paulo sair com os 3 pontos. E segundo, que você falasse sobre um jogador em específico, que é o Luiz Gustavo. Ele deu uma declaração muito forte no último jogo. Hoje começou como titular, tem contrato até o final do ano. Você pensa no Luiz Gustavo no seu planejamento para 2026? Você já sabe, você é simpática. Planejamento 2026, gente, não. Ainda não. Ainda não. A gente tem uma meta importante que é a de chegar a tentar jogar a las posições de pré-libertadores. De Gustavo, de todos. Então, jogo não é fácil jogar com o Flamengo. Nunca é fácil jogar com o Flamengo, tem muita qualidade. Acho que o time encontrou muito bem. Acho que o empate está bem. Sabor, uma lástima final, porque a gente acreditava que podia lograr a virada, mas acabar um jogo assim, com essa sensação, é bem legal. Ainda por um momento atual do Flamengo, do rival. Hernan, boa noite. Boa noite. O seu primeiro jogo no retorno ao São Paulo foi contra o Flamengo no primeiro turno. Olhando para aquele jogo e olhando para hoje, né, me parece que naquele momento era um processo de reconstrução que você teria que fazer no time. Apesar dos percalços, departamento médico, comparando talvez as duas atuações, dá para perceber que você conseguiu reconstruir esse São Paulo diante de um adversário tão forte? A ideia é tentar no momento que a gente chegou, era construir uma ideia, uma identidade. E depois começar a ver coisas onde a gente podia arriscar um pouco mais. Muitas vezes deu certo, muitas vezes não. Onde podia modificar coisas quando eles assimilaram o que a gente pretendia. Então, se você vai ver, hoje colocamos a Ferreirinha aí. Quando todo mundo pensava colocar um lateral, a gente... Por quê? Porque sabe que todo o time dava garantias para poder jogar um certo jeito. Então, a base está sólida, São Paulo sabe o que jogar, e a partir daí começar a ver e tentar coisas. Então, hoje tentamos uma coisa de uma parte diferente. Por quê? Porque apoiados na base que a gente construiu nestes 4 ou 5 meses. Crespo, tudo bem? Eu quero ir justamente nessa questão do Ferreirinha. Eu lembro que em determinado momento você foi perguntado sobre o Henrique Carmo e você até comentou, né, que esses jogadores que são os pontas, né, no seu sistema, quando você joga com 3 zagueiros, uma dupla de ataque, fica mais difícil de colocar esse jogador que é um ponta. Sim. E o São Paulo ele tem o Ferreirinha, né, que é esse ponta bem característico, tem também o Luca da base, tinha o Henrique Carmo. Você acha que de repente, daqui para frente, esses jogadores que são pontas mesmo e que às vezes não se adaptam tanto a essa dupla de ataque, eles podem começar a ser mais utilizados como o Ferreirinha foi utilizado agora contra o Flamengo? Depende como do jogo, ou vai não? depender muito? O ponto é isto aqui. A ideia, quando falamos da ideia de identidade, não é se você joga com 3 zagueiros, 4 zagueiros à frente. Hoje, Carrascal, Plata, Elino, jogavam dentro ou fora? Carrascal dentro. Então era mais fácil para pegar Sabino. Tá bom ou não? Lino, joga fora ou dentro? Fora. Cedric. Plata, com Ferrarese e com Arboleda. Então você tem que jogar 1 contra 1 contra Emerson Royal. Então, a tarefa do Ferreira é defender e atacar. Então, voltando a la pergunta anterior, você pode fazer este tipo de coisas quando a identidade é muito sólida, porque já sabe que dentro temos que marcar, dentro, no meio, com os volantes, ter as 2 puntas aí. Então, pode começar a fazer estas coisas, mas isso precisa tempo. E então, tentamos.
Hoje deu certo, porque ele jogou bem, foi, personalmente, como falei com eles antes do jogo, em intervalo também, a chave do jogo era 1 contra 1, Ferreirinha contra o Emerson Royal. E depois acabou sendo o melhor do jogo, ganhou o prêmio, fez gol. Então, talvez deu certo. Muitas vezes a gente tem que tentar fazer coisas. Hoje deu certo, muitas vezes deram certo, e outras vezes não. Hernan, boa noite. Aqui. Alexandre Salvador, canal 3 Zagueiros. Hernan, outra coisa que deu muito certo, né? Essa sua característica de estimular a marcação individual dos jogadores, a caçada ao adversário. Deu certo contra o Vasco, deu certo hoje. Quando é que você percebeu que esse seria a característica do seu time aqui no São Paulo? Esse time de marcação muito em cima, pressão sobre o adversário. Você já veio com essa ideia ou foi vendo a característica dos jogadores? Eu sempre falei, né? Aqui em São Paulo você tem que adaptar e tem que tentar convencer com uma ideia e eles têm que se encontrar bem. Então, mas são diferentes jogos, não é que sempre vamos jogar assim. Se você vai jogar com Atlético Mineiro, com Palmeiras, com o mesmo Vasco, jogam 1 contra 1. Com o Flamengo tem que jogar, não tem que dar espaço, não tem que dar. Então, talvez neste caso tentamos de fazer 1 contra 1, deixando Tapia contra os 2 zagueiros a correr. E a gente sabia que ia chegar. Leo Ortiz ia chegar, que Danilo podia chegar. Prefiro que tenha a bola Leo e Danilo que outros. Então, é uma escolha, não é que tem. E deu certo, mas não pode cobrir tudo. E muitas vezes tem que jogar individual, muitas vezes não. Tem que rodar. Normalmente, com os 3 zagueiros, a gente normalmente tem que rodar de um lado a outro, a gente não tinha que rodar hoje. Por quê? Porque, sim, jogou com 3 zagueiros, mas em realidade jogou com 4. E Ferreirinha, então. Relativo, gente. Não vamos a pensar, é assim, não. O futebol tem que adaptar às situações e a gente treina e trabalha para adaptar a situação. Muitas vezes, como nestes casos, que joga cada 3 dias. Tem que ver o que acontece. Boa noite, Crespo. Eu queria entender um pouquinho como que você enxerga a base do São Paulo, já pensando na próxima temporada. Próxima temporada, não. A gente costuma acompanhar os treinos e a gente vê que jogadores da base frequentemente participam dos treinamentos. Alguns jovens têm ganhado muito espaço, o Rodriguinho, agora o Mike na lateral direita. Estrategicamente, analisando toda a situação difícil que o São Paulo se encontra para trazer reforços, para reforçar o elenco, como você enxerga a base do São Paulo já pensando a longo prazo no seu projeto esportivo e também para 2023? Você sabe, uma coisa que você já sabe, que a gente gosta de fazer jogar os meninos de Cotia porque tem muita admiração, mas não por isto tem que jogar. O fato é, você sabe quanta gente, atletas, tinha no banco contra o Bahia? Faltavam 2. ¿Sabe por quê? Porque a gente não pegou, porque sabia que tinha que jogar sub-20. Eu prefiro ter menos gente no banco, mas vai jogar. Vai jogar o Paulistão, vai jogar a Copa do Brasil, porque eles precisam jogar. Então, treinar e vai jogar. Mike, como recuperou da lesão? Jogando, tem que jogar. Essa idade tem que jogar. Agora, não porque eles vêm da Cotia, que eu tenho muita admiração. Tem que jogar sempre. É a solução a todo. Não é a solução a todo. Uma vez que chegam, tem que manter e eles têm a facilidade de voltar e jogar, que outros profissionais mais grandes não podem fazer. Exemplo, Negrucci pode jogar? Não pode jogar, não tem idade. Eu gostaria, porque ele merece, quando for falar de um. Então, tem que gestir situações. Muitas vezes a gente não chama assim, eles vão, tem que jogar, aprender e tentar. E muitas vezes não temos espaço. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Hoje você fez o primeiro jogo de uma sequência de pelo menos 3 jogos aqui na Vila Belmiro. São 2 em 1. Eu queria saber o quanto você te agrada jogar aqui na Vila Belmiro e o quanto modifica o estilo de jogo do São Paulo por ser um gramado diferente.
Obrigado. A gente tem que adaptar. Se você me pergunta, é normal que a gente prefere jogar no Morumbi, porque a casa é gente. É assim. Mas acho que no mundo do futebol você tem que adaptar. É o que falamos antes, com esquema tático, 3 zagueiros, 4 zagueiros, individual, não individual. Todo tem que adaptar. Todo o jogo cambia, muda. É assim. Quem tem capacidade de adaptação pode chegar alto. Se você fica, não, então não posso jogar porque jogo em Vila Belmiro e não jogo em Morumbi. Não posso jogar porque eu vou fazer o ala e não posso jogar com 2 pontas. Eu estava acostumado a jogar com 3 zagueiros, não com 2. Não, a vida é outra coisa. É adaptação. Então tenta ir para frente. A gente gosta de jogar em Morumbi toda a vida. Toda a vida gosta de jogar em Morumbi. Mas a situação é esta aqui. Tem que adaptar. Crespo, boa noite, Pedro Rubens, TV Globo. Crespo, porque eu sei uma parte dessa sua resposta que você já vai me dar, mas a gente falando de São Paulo, foram 6 jogos sem vitória, chega agora com 3 jogos sem perder, 2 vitórias e 1 empate. O que mudou? Eu sei que é difícil, eu sei que, como você já falou, a bola não entrava, mas Sim. agora ela entra. O que pode ter sido essa virada? O que pode ter sido? Não sei, você poderia explicar melhor. Nada, somos mismas pessoas. A mesma pessoa que começou assim, que teve um momento assim, agora estamos voltando. Somos os mesmos que estamos lutando. Eu fico muito feliz do presente de São Paulo. A gente chegou aqui sem falar de rebaixamento. Hoje falava que estamos lutando para chegar à pré-Libertadores. Muito legal. Muito legal. Então, a construção foi muito grande. No meio, você sabe todas as dificuldades que a gente teve para... Mas confiar en eles, confiar en los atletas, porque tem qualidade, só precisam de confiança. Então, aqui sempre, todo dia, estamos falando que se uno não dá certo um jogo, não sirve, tem que jogar outro, e se 2 consecutivos, já tem que chegar, aquele de Cotia tem que jogar porque é a solução. Não, gente, não é assim. Calma. Precisa construir uma identidade, precisa construir segurança en los propios... las propias características, aceitar que un atleta puede errar o que puede pasar por un momento ruim y acompañar y abrazar y dar cariño y dejar que no se preocupar, que puede errar y no acontece nada y la vida continúa. Entonces, no tenés que estar así. A gente aqui tem que ter equilíbrio emocional. A gente, não falo de torcedor, não falo de ninguém. Só falo da gente, torcedor tem que torcer, não pretendo nada. Estou falando a gente que vive de esto, que no es torcedor, que tiene un cariño especial por San Pablo, como todo mundo que trabaja aquí, tiene que tener equilibrio emocional. Intentar de hacer que dé cierto. Y entender que puede errar. Mas cuando no da cierto resultado, siempre que está fuera de la solución. Y tal vez sí, es siempre difícil. Tal vez sí, tal vez la solución, bueno, no sabemos. Entonces, es respetar y tener una honestidad intelectual a la hora de hacer las cosas. Sentido común. Todo tiene una explicación que muchas veces você não pode dar, por respeito. Boa noite, Gabriel Boa Sara, noite. arquibancada tricolor. Hoje o Mike participou do gol, né, do empate do São Paulo. Em cima da sua resposta da base também, ele é um jogador que ele vive também um pouco desse sobe e desce, né? O quanto você acha que isso fez ele mais maduro taticamente para sua equipe e o quanto você acha que essa gana, né, de querer estar no profissional depois que você desce para jogar faz bem para esses jovens como o Mike, que a gente pode notar uma evolução? Porque tiene que manter todos aquellos que la vida cambia, muda completamente. No es igual jugar en sub-20 que llegar ao profesional. Y no solo a ellos, en torno de ellos, que comienza a mudar. Y es peligroso. Entonces, importante que ellos tengan un penochao, que tenga una comisión que acredita en ellos, que tiene una admiración enorme por Cochilla, más que eso, no es una garantía de lo que tiene que jugar. Entonces, si todos continúan a trabajar así, porque la gente no es solo jugar, es si você es profesional o no, si você tiene pleno chao o está voando, muchas cosas. Então, calma. E se eles voltam para sub-20, é porque tem que manter o pé no chão ou porque a gente acha que tem que ter sequência para jogar. Então, pretender que hoje, Mike, porque colocou uma assistência que a gente é muito contente,
é maduro taticamente. Maduro, calma, calma. Pode jogar no primeiro? Sim, claro que pode jogar, já demonstrou. Crespo, tudo bem? Boa noite, Eduardo Afonso da ESPN. Nas últimas rodadas, você enfrentou 4 times que estão na briga pelo título. 2 mais, Flamengo e Palmeiras, Bahia e Mirassol estão ali, pelo menos tentando garantir vaga na Libertadores de forma direta. E tirando esse... Não quero lembrar o jogo com Palmeiras, por favor, já falamos muito. Não vou falar de arbitragem. Tirando o Mirassol, que foi um desastre, o time não jogou bem, tomou um gol muito rápido, não se encontrou, o seu time encarou de igual para igual 3 times que estão na briga pelo título. Você ganhou do Bahia bem, você, tirando aquilo que aconteceu, mas estava encarando o Palmeiras de igual para igual, e hoje você pegou um Flamengo também de igual para igual. Esse tipo de partida com favoritos ao título, com times que são chamados de uma condição técnica hoje melhor que a do São Paulo, te dá esperança de ver esse tipo de jogo contra esses times, de que o São Paulo ainda pode se recuperar nesse final de temporada e pode preparar uma boa base para o ano que vem? Não, tem uma boa base. Isso está claro. O que acontece é manter. Não fazer assim. Bom jogo, assim, ruim, chato. Não aconteceu, depois das coisas, muitas vezes a gente não mereceu certos resultados, mas faz parte. Mas a ideia é manter uma base, uma ideia, que falei, uma identidade. Qual é a diferença para lutar na frente, na cima? É manter o nível competitivo, que não é fácil. Eu falei, cheguei 4 meses atrás e falava rebaixamento. Então, já hoje, já tem que lutar para cima, devagar, calma, step by step, calma, sabe aí, construir. É muito difícil construir, é muito fácil destruir. Precisa muito tempo para construir. Então, uma peça aqui, outra peça aqui, com calma, tentar de dar tranquilidade a um ambiente que sempre não é fácil em São Paulo. Então, com calma, tentar de fazer as coisas bem, com sentido comum, com as possibilidades que a gente tem. E construir e tentar de voltar a ser aquilo que fez São Paulo grande. Que neste momento a realidade não é assim. Porque a realidade econômica e financeira de São Paulo não está no mesmo nível de la grandeza que tem São Paulo. Então, aceitar isso com humildade e construir. Crespo, tudo bem? Saindo um pouco do jogo, enfim, e até da temporada, queria aproveitar que você enfrentou o Flamengo hoje, e é bem parecida com a pergunta do Edu até, né? Você enfrentou um time que pode ganhar a Libertadores ou até mesmo o Campeonato Brasileiro, né? E nos últimos anos a gente vê aqui, quase sempre, tirando algumas vez ou outra que acontece uma coisa diferente, esses 2 times brigando lá em cima. Você citou o dinheiro, mas vai um pouco além também, né, do dinheiro, a organização que esses 2 clubes têm. Eu queria escutar a sua opinião sobre o futebol brasileiro hoje, com toda a sua experiência e também a sua vivência de São Paulo, além do dinheiro. O que você entende que esses clubes têm, que eles estão sempre brigando pelos títulos menores, maiores, enfim? E o que falta para o São Paulo, num geral? Dá para o torcedor ter a expectativa, por exemplo, de voltar a ser o maior campeão da América, que vai deixar de ser após essa final da Libertadores? Falando além do dinheiro, né? Mas como instituição. É que eu falei sempre, com dinheiro você acorta os tempos. É assim. Há quanto tempo Flamengo e Palmeiras colocam dinheiro? São competitivos, chegam à final da Copa Libertadores, brigam para a Libertadores, para o Brasileirão. É assim, não é? Vou falar a mesma coisa que falou Felipe Luiz, sabe? A gente de futebol lo sabe. Você coloca dinheiro, tem mais possibilidades. Se depois, solo com dinheiro, não. Não, porque não quero faltar respeito do trabalho do Abel e de Felipe, porque não é fácil. Não é fácil o que eles estão fazendo. Nunca é fácil. Mas acho que são situações diferentes. Então, o que tem que São Paulo? Gente, com dinheiro acorta os tempos e muitas ideias se tentar de fazer. Então, se você vai olhar, você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não.
Tiene años de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível acortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Que está longe da história de São Paulo? Sim, sim. Quando eu falei, 4 anos atrás, muitos de vocês estão aqui. Quando a gente ganhou o Paulistão, muito pequeno para a história de São Paulo. Você sabe quantas vezes ganhou o Paulistão São Paulo nos últimos 20 anos? ¿Sabe cuántas veces? ¿Usted sabe? Una vez en 20 años. No. Realidades, gente. Realidades. Pé no chão. Entender la situación. Es así. Es así. Entonces, vamos a lutar, vamos a brigar. Sí, estamos hablando en este momento. Sudamérica, no. Palmeiras y Flamengo están en otra dimensión. Es otra cosa. Sudamérica, não só no Brasil. Então, se você vai ficar mal, se você vai comparar todo dia com Flamengo e com Palmeiras, não pode. Neste momento, não pode. Não pode neste momento. Na história, sim que podemos comparar e começamos. Na história, sim falamos. Aí começamos a falar diferente. Mas a realidade é outra. Então, a gente, calma, humildade e trabalhar e tentar conquistar e tentar reduzir esse gap que existe. Como pode? O mais rápido possível. A gente quer. Que poner dinheiro. Colocar dinheiro. Senão é aí. Todos os dias. Assim, gente. A ver, quanto custam os jogadores de Flamengo e Palmeiras? Tem a facilidade não somente de comprar, sino de resistir às tentações na Europa. A gente apenas pode. Então, estamos em outro nível, gente. É outro nível. Faz mal? Sim, muito mal. Por quê? Porque a gente tem na mente o grande São Paulo. Que estamos trabalhando para isso. Quanto tempo vamos a ter? Temos que fazer as coisas bem por muitos anos. Muitos anos. Fazer as coisas bem. E aceitar que podemos errar no caminho. Professor, boa noite aqui. Gabi Guimarães, TV Band. Quero te ouvir sobre 2 jogadores. Primeiro sobre o Lucas Moura, que hoje começou no banco de reservas. Quero entender melhor a estratégia, se você imaginava um time mais intenso para depois poder acioná-lo no segundo tempo. Um cara que é absolutamente criativo, poderia mudar realmente a segunda etapa. E também sobre o Luciano, dos destaques do jogo, fez o primeiro gol, mas também recebeu um cartão amarelo, mais um, reclamou na saída do campo, é claro. Você acha que o Luciano sofre um pouco pela fama, pelo histórico, ou o cartão foi justo naquela altura do primeiro tempo? Obrigada. Não sei, tenho que falar com ele, não sei o que falou. Mas é uma decisão da arbitragem. Eu não posso falar de uma situação particular, pontual. Mas é Luciano, você já sabe. O Luciano é assim. Com Lucas, ao mesmo tempo, Lucas sabe que tem que voltar a ser o Lucas que a gente conhece, que todo mundo conhece. Ainda não está nesse nível. E tem que ter atenção, por quê? Porque a sequência é difícil. Então, neste momento, cada vez que entra um campo vai arriscar. Então, na sequência curta, é mais difícil de recuperar. Então, tem que gestir essas coisas, sabendo que a gente está esperando a verdadeiro Lucas Moura. Que vamos a precisar tempo. Durante o caminho, esperamos que pueda fazer muitos gols. Obrigado a você. Encerramos a entrevista coletiva. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tua